Tudo bom, Game Dev? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexander. Para quem já me conhece, meu nome também é Alexander, mas aí tem vários apelidos que cada um chama de um jeito, né? Alguns me chamam de Alex, outros de Buda, outros de Comuna, mas enfim. Hoje estamos aqui para fazer trabalhar um pouquinho mais aí com a Godot. Hoje a gente vai fazer um mini tutorial, tá? Um mini tutorial do Pong. Se vocês olharem aqui na Godot, vocês vão ver que eu já tenho um Pong criado, mas eu vou começar do zero aqui, eu vou partir do zero aqui porque eu acho que vale a pena a gente tentar entender passo a passo aqui como que se faz. Então, vou clicar aqui em New, vamos criar um novo. Aqui dentro de Godot Projects, eu vou criar uma nova pastinha. Vai ser o meu Pong 2, tá bom? Selecionar, Project Name Pong 2, Create and Edit, e ele vai abrir aqui para gente o nosso editor da Godot, tá bom? É, não sei se vocês conhecem ou não o Pong, mas o Pong foi um dos primeiros jogos lançados pela Atari lá em 1900 e vovô era neném, não, tô brincando, 1900 e Guaraná de rolha ou alguma coisa do gênero, tá bom? Então a Godot tá abrindo aqui, enquanto a Godot abre, a gente vai batendo um papo. O Pong é um dos jogos mais clássicos que eu conheço, né? É o ping-pongzinho, né? Aquele joguinho simples é, em que você tem o jogador de um lado com uma barrinha vertical, o computador ou um segundo jogador do outro lado, uma segunda barrinha vertical e uma bolinha, normalmente uma bolinha quadrada, que fica quicando de um lado para o outro. Ela quica nas paredes superior e inferior, e quando ela ultrapassa a parede lateral ou para a esquerda ou para a direita, ela vai ser responsável por garantir a pontuação do jogador, né? Bom, abriu a Godot aqui, então vamos começar aqui o nosso jogo. O jogo do Pong, ele tem basicamente três elementos. Ele tem o fundo, o cenário de fundo, onde eu tenho a pontuação do meu jogador e a pontuação do meu adversário. Eu tenho a bola e eu tenho as raquetes, a raquete do jogador e a raquete do adversário. É, as raquetes é o mesmo elemento, eu consigo criar uma vez e reutilizar ela mais de uma vez, tá? Então eu vou colocar aqui como um 2D, uma visão 2D, e a gente vai começar criando esses elementos é, que são necessários para o nosso jogo. Eu vou criar da forma mais simples, que são com áreas 2D, tá bom? Então vou criar aqui um área 2D. Esse área 2D ele vai ter um sprite 2D associado e também vai ter um collision shape, tá bom? Collision, collision shape 2D, tá bom? Talvez não esteja aparecendo aí para vocês quando quando eu incluo os elementos. Mas basicamente como que eu faço? Eu clico com o botão direito em cima da área 2D ou aperto o Ctrl A, isso vai abrir um painelzinho de busca. Nesse painelzinho de busca, eu digito qual é o nome do elemento que eu quero. Nesse caso, eu digitei o Collision, ele já me filtrou e eu selecionei o Collision Shape 2D. Digitei SPRI, ele já aparece lá filtrado a minha lista, eu selecionei o Sprite 2D, tá bom? A gente não vai usar nenhum asset específico aqui para os sprites, pelo menos não inicialmente. No final a gente vai colocar algum asset só para vocês terem ideia do que dá para ser feito, tá bom? Mas inicialmente a gente não vai colocar nenhum asset específico.
Eu vou chamar esse nó principal, essa área 2D, de pedal, pedal, só para manter em inglês. Vai ser a raquete, tá bom? Vou colocar aqui no meu sprite 2D, na parte de textura, eu clico em Empty, ele vai abrir um diálogo, não sei se esse diálogo está aparecendo para vocês, mas nessa caixinha de diálogo, você seleciona um New Placeholder Texture 2D. Esse New Placeholder Texture 2D ele aparece como um pixel por um pixel. Vamos colocar aqui na horizontal um X de 20 pixels e na vertical, vamos por 120 pixels, só para ter uma ideia, tá bom? É, o placeholder texture, ele é uma textura, é uma imagem que só tem uma cor, então muito provavelmente isso aqui vai aparecer com magenta ou alguma coisa assim na hora que a gente rodar o nosso jogo, tá bom? Já tenho o meu sprite, vou incluir no meu collision shape. No meu collision shape, eu vou clicar aqui no shape, na parte onde está empty, novamente aparece um drop-down com as minhas opções. Vou colocar um new rectangle shape. Clico no new rectangle shape, vou colocar do mesmo tamanho do meu sprite. Eu coloquei 20 por 120, não é isso? 20 por 120, então vou por aqui 20 por 120. Tá bom? Então, basicamente isso aqui está feito. Essa aqui é a minha raquete. Ah, mas como é que eu movimento essa raquete? Como é que eu faço as colisões dessa raquete funcionar? Calma, as lógicas não vão estar aqui na raquete, tá bom? Por enquanto eu vou só salvar, Ctrl S, salvar a cena. Para salvar a cena, eu vou criar uma pasta cena, scene, e dentro desta pasta scene vou salvar o pedal.tscn. Se você olhar, já apareceu aqui no meu file system, no manager do meu file system, o pedal.tscn. Beleza? Próximo passo aqui, vamos incluir mais um elemento que vai ser similar ao pedal, também vai ser uma área 2D, tá bom? Também vai ser uma área 2D, também vai ter como filhos dessa área 2D um sprite 2D e um collision shape, tá bom? Um collision shape, tá bom? Essa agora vai ser a minha bola, tá bom? Novamente, no meu sprite, clico no Empty do lado do Texture, me abre uma listinha de opções, seleciono New Placeholder Texture, clico nela, defino o tamanho. Eu vou definir o tamanho aqui como 18 pixels, tá bom? Vamos dizer 18 por 18, vai ser um quadradinho de 18 pixels, tá? No Collision Shape, no Shape eu vou selecionar um círculo, tá bom? E para esse círculo eu vou definir um raio de 10 pixels. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ups. A minha, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas a área que eu defini para o meu sprite é um quadrado. E a área que eu defini para o meu círculo para o meu collision é um círculo. Então, o meu collision ele é um pouquinho maior em algumas partes e um pouquinho menor em outras partes. Por enquanto a gente vai deixar assim, tá bom? Vocês vão perceber que ele ter essa diferençazinha aqui vai dar a impressão de que quando eu bato numa parede, ele bate e volta rapidinho, alguma coisa assim, tá bom? Beleza, essa área 2D a gente vai renomear ela para ball, tá bom? E vamos salvar esta cena dentro da mesma pasta de cenas, salvar o ball.tscn, beleza? Agora eu vou
criar a minha cena principal. Minha cena principal, eu vou ter como nó raiz dela um 2D Scene, um Node 2D, tá bom? Um Node 2D, tá bom? Se você olhar um Node 2D. Eu vou chamar esse Node 2D de main. Tá? Main. E como filhos desse main, eu vou incluir dois pedals. Né? Coloca um, coloca o segundo pedal. Beleza? E a minha bola, também como filha do main. Beleza? Primeiro pedal, esse aqui vai ser o player pedal. Player pedal. O segundo pedal vai ser o nosso enemy pedal e a nossa bola, beleza? Além disso, o que eu vou incluir nessa cena? Eu vou incluir dois labels. Novamente, clico com o botão direito ou Ctrl A, adicionar um novo elemento, seleciono o label, tá bom? Inicialmente, ele posiciona o label aqui em cima. Eu vou colocar como texto um zero. Esse zero vai ser o score do jogador ou o score do adversário. Vou colocar esse score centralizado na caixinha dele. Dá só um segundinho, pessoal. Meu gato está miando desesperado aqui. Espera aí. Então, dando continuidade aqui, desculpem a interrupção. Eu vou colocar como valor do texto aqui o zero, que vai ser, isso aqui vai ser o score do meu jogador, tá bom? Vou mexer na parte de Theme Overrides, aqui a parte do font size, e vou colocar um font size de, não sei, vamos colocar 48. Acho que 48 é um número interessante para a gente ver. Na parte de constantes, eu vou definir um outline para essa minha fonte, um outline de 10 pixels, ou seja, eu vou ter uma borda de 10 pixels, e aqui em Theme Override Colors, vou colocar que o font outline é preto. Então, é só selecionar a cor preta, ele já vai indicar. Beleza? Então, eu vou chamar isso aqui de Player Score Label e vou com o Ctrl D duplicar esse aqui e chamar de Enemy Score Label, tirar o 2 do finalzinho. Beleza, agora vamos posicionar esses dois elementos. O meio da tela a gente consegue descobrindo pelo tamanho do projeto. Se eu for na parte de configuração de projeto, no menu de projeto aqui em cima, selecionar Project Settings, ele está abrindo uma nova telinha aqui, eu acho que talvez não esteja visível para vocês, mas está abrindo uma nova telinha. Nessa nova telinha, eu vou selecionar dentro de Display a parte de Window, ver o tamanho do meu viewport. A largura do meu viewport, da tela que eu tenho, é de 1152 pixels, tá? Então, 1152 pixels. 1152 pixels é a largura total. A posição que eu quero do meu desse primeiro zero, eu vou vir aqui em Layout, Transform. Na posição, eu vou indicar aqui 1152 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque dividido por 2 ele ficaria no centro da tela. Eu quero na metade do centro da tela. Então, divide por 2 estaria aqui, dividido por 4 ele fica ali. Desculpa, essa deveria ser a posição do meu player. E qual seria a posição do enemy? Do enemy vai ser os 1152 dividido por 4, o resultado disso vezes 3. Por que vezes 3? Porque eu fico com uma parte, duas partes,
três partes de quatro partes. Então, eu consigo posicionar no centro à direita e do meio da tela para a direita ou do meio da tela para a esquerda. Então, o player score 1152 dividido por 4. 1000, posição 1152 dividido por 4. Tá bom? Beleza. Aqui eu já tenho o meu score. Eu posso colocar ele um pouquinho mais para baixo para não ficar tão colado. Então, vou colocar 50 pixels do topo. O enemy score eu também vou colocar a 50 pixels do topo. Beleza. Então, eu já tenho aqui a bola, os dois pedals dos inimigos e os meus elementos de score. Mas eu ainda não tenho nenhuma lógica criada aqui, certo? Vamos lá. Antes de mais nada, vamos salvar isso aqui, essa cena como main scene. Ponto. Beleza, eu tenho a cena principal. Se eu rodar essa cena, apertando F5 ou clicando aqui nesse botãozinho, Run Project aqui, o que eu vou ver? Eu só vou ver, bom, primeiro seleciona a cena que eu quero, que é essa própria cena, tá bom? A única coisa que eu vou ver é uma tela preta com os dois labels de score sobre essa tela e no cantinho dessa tela os meus pedals e a bola, tá bom? Vamos abrir aqui só para visualizar. Cadê? Opa, está abrindo ainda, tá, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui só para vocês enxergarem o que eu estou enxergando. Essa aqui? Não, peraí. Bug 2 debug. Peraí. Aí. Então, o que vocês enxergam aqui? Ó? Vocês enxergam basicamente os dois labels e os pedals e a bolinha, tudo sobreposto aqui no ponto 00. Tá bom? Então vamos voltar agora para a gente começar a colocar as lógicas aqui para cada um desses elementos. Beleza? Vamos começar abrindo aqui na bola, né, abrindo a bola, né, a cena da bola. Agora você pode ver que aqui na cena da bola o sprite ficou visível, né, porque quando eu salvei ele aplicou o placeholder e criou esse quadradinho. O collision shape ele está sobre esse sprite, sobre esse placeholder, né? Você consegue ver a diferençazinha aqui de uma maneira melhor, tá bom? Beleza. Que eu vou fazer aqui na cena da bola? Primeira coisa que eu vou fazer, seleciona o nó raiz, vou clicar aqui para adicionar um novo script. Vou selecionar o caminho em que eu vou criar esse script. Eu não quero criar dentro da mesma pasta de cenas, então eu vou criar uma nova pasta chamada script, tá bom? E vou criar um script chamado ballgd, tá bom? Ele vai automaticamente trazer aqui algumas coisas pré-escritas, pré-definidas aqui, mas sem nenhum conteúdo. Se eu olhar aqui na minha árvore do File System, eu já tenho a minha pasta de script com o ballgd incluído aqui dentro. Tá bom? Beleza? Até aí, ok, pessoal? Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui no script da bola? Primeiro, vamos criar algumas variáveis aqui para a gente controlar velocidade, direção, posição e ter uma referência para o raio da minha bola, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, né? Vou colocar aqui variáveis, variáveis, tá bom? E aí eu vou incluir o meu ball speed, então var ball speed,
tá bom? Eu vou definir a velocidade da minha bola como 300. Vou incluir uma segunda variável que vai ser o var ball direction. Essa var ball direction, ela indica qual é a direção que a bola está indo. E quando a gente fala em direção, a gente está falando de um vector 2, porque é 2D, tá bom? Por default, a bola vai para a minha direita e para baixo, tá bom? Então, eu vou dizer que é um vector 2, 1,1, tá bom? E eu vou dizer que é normalizado, normalized, beleza? Por que isso? Quando eu inicio o meu jogo, quando eu inicio o meu jogo, a minha bola tem que se mover em alguma direção. Eu vou dizer que por padrão ela vai começar se movendo para a direita e para baixo, tá? É só isso. Eu tenho var a position, var ball position, tá bom? Posição também é um vector 2, tá bom? Ops. Também é um vector 2. No caso desse vector 2, eu vou assumir a posição 0, 0. Então, eu poderia dizer que é um vector 2, abre parênteses, 0,0, ou vector 2.0, que ele já me aponta para o ponto inicial do meu universo. Tá bom? Também vou ter um var ball radius. Para que isso? Eu quero saber qual é o raio da minha bola, porque com base nesse raio eu vou conseguir identificar as minhas colisões. Mas espera aí, eu já defini lá no meu collision shape o raio de 10. Eu poderia muito bem vir aqui e referenciar o valor que eu defini lá, tá bom? Isso seria uma das opções. Mas eu vou deixar dessa forma aqui porque é mais simples. Uma outra coisa que eu posso fazer e que talvez seja interessante seria transformar essas variáveis em export, tá bom? Export significa que eu vou ter essas variáveis sendo apresentadas no inspetor quando, quando eu salvar o elemento. Então, visualmente, ele vai aparecer aqui, ó, ball speed 300. Então, posso vir aqui, eu vou ter uma definição inicial de 300 aqui no script, mas eu posso vir aqui e sobrescrever. Posso dizer, aumenta para 500, aumenta para 400, ou qualquer coisa do gênero. Por direction e position, acho que não faz muito sentido, mas para o speed, acho que é interessante a gente ter ele exportado. Nesse momento eu vou deixar mais simples, não vou colocar nada disso, tá bom? Beleza. Dentro da minha função ready, então aqui a função ready é a função que executa quando o jogo é rodado. Então, executa quando o jogo é rodado, tá bom? Dentro da minha função ready, eu vou ter a configuração, perdão, a configuração da minha posição inicial para a minha bola, tá bom? Perdão que tem um bichinho voando aqui, não sei se vocês estão vendo, acho que não. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou definir nessa posição inicial, né? Então vou ter aqui um ball position, vai ser igual. Onde que eu quero colocar essa bola? Eu quero dizer que essa bola ela vai estar centralizada na tela. O que é estar centralizado na tela? Significa que eu vou ter tanto na direção X quanto na direção Y o tamanho do meu viewport, ou o tamanho da minha tela. Então, eu vou pôr um get viewport rect, que isso me dá o tamanho, me dá o viewport em si. Pego o size dele, pego o x desse size e eu divido isso por 2. O que eu estou fazendo aqui?
Eu estou pegando aqueles 1152 e estou dividindo por 2, tá bom? Basicamente é isso. E eu vou fazer a mesma coisa, só que para o y, tá bom? Para o y. Então, a posição da minha bola, eu estou pegando a largura em x, ou a largura em x e a altura em y da minha tela. Quando eu dou um get viewport rect, eu estou pegando o retângulo que corresponde à minha tela. Quando eu pego o size, eu estou pegando o tamanho desse retângulo. Quando eu pego o x ou o y, eu estou pegando a horizontal ou a vertical desse retângulo. E eu estou dividindo esse valor por 2, tá bom? Beleza. Se eu rodar a minha cena agora, então deixa eu salvar, Ctrl S. Salvei o meu script e rodo a minha cena, a minha bola deve ser apresentada no centro da minha tela, a partir de agora, tá bom? Deixa abrir aqui, demora uns segundinhos, mas só para vocês entenderem. Eu não vou ficar toda hora parando, rodando, para a gente olhar o que está acontecendo, mas agora no início eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu acho que isso já está abrindo. O pessoal está um pouquinho lento, eu vou seguir o barco aqui, depois vocês vão ver que isso aqui está funcionando direitinho, tá bom? Então deixa eu voltar aqui para a tela do Godot e dar sequência no desenvolvimento. Beleza. Então eu vou pegar a largura e a altura, dividir por 2, colocar isso na posição, definir a posição da minha bola como sendo isso, tá bom? Ah, pera, nesse momento a única coisa que eu fiz foi, é, foi atualizar uma variável. Eu ainda não posicionei a bola em relação a essa variável, tá bom? É, então, o que eu tenho que fazer aqui? É, não vou fazer no ready, mas eu vou fazer no process, que é, deixa eu colocar aqui, executa a cada frame, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte: position, a posição, esse é o parâmetro position do ball, que é, se eu vier aqui na área 2D, né, no nó área 2D, ele tem um transform e tem um position, tá bom? E esse position é este position, o ball position é só uma variável. Então eu estou pegando este valor de position e eu vou setar, eu vou definir esse valor de position como ball position, tá bom? Então o que que isso vai significar? Se agora sim, agora se eu rodar, a bola vai ser apresentada no centro da tela. Porque aqui eu só estava atualizando a variável e aqui no process eu estou atualizando o parâmetro efetivamente. Então, o parâmetro da posição já está referenciando agora o centro da tela, tá bom? É, espero que vocês não tenham dúvidas até aqui, mas se tiverem dúvidas depois, ou tenta passar novamente, passa com um pouquinho mais devagar e tenta ir entendendo o que está acontecendo, tá bom? Beleza. Só para vocês verem, eu executei, eu cliquei ali em cima no Run Project, tá? E ele está rodando. Cadê? Cadê?
Cadê você, Godot? Godot Window. Beleza. Então, olha só. Agora a minha bola já está posicionada bem aqui no centro da tela, tanto o centro vertical quanto o centro horizontal. Beleza. Então, a minha bola já está no lugar certo. Agora, o que que a gente vai fazer? Voltar aqui para Godot. A gente vai começar a colocar as lógicas, tá? Já não preciso mais desse pass aqui, beleza? Já não preciso mais deste pass aqui, tá bom? Vamos começar a colocar a nossa lógica. Então, que mais de lógica eu preciso incluir aqui? Eu preciso definir a direção para qual essa bola vai ser lançada, tá bom? Então eu vou dizer ball direction, tá bom? Inicialmente aqui uma direção qualquer, tá? É, eu vou dizer aqui que vai ser um vector 2, direção 1, 1, tá bom? Ah, mas eu preciso fazer isso? Na verdade, não, porque ele já está aqui em cima. Nem precisaria iniciar essa variável aqui, tá? Mas eu posso iniciar. O que que eu posso fazer para tornar isso um pouco mais interessante? Eu posso fazer com que a minha direção ela varie. Então, eu posso ter um random hand range, um hand range, tá bom? Randomiza um range de inteiros, tem um range. Então, posso dizer que ela varia entre -1 e 1 em x e em y varia de -1 em 1 também. O que que isso significa? Significa que eu poderia lançar a minha bola para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, tá bom? Em qualquer uma das combinações de para cima, para baixo, para esquerda ou para direita. Então, para cima e para esquerda, para cima para direita, para baixo para esquerda, para baixo para direita. Deveria ser isso, tá bom? E isso deveria funcionar corretamente. Qual que é o problema? O problema é quando a minha direção for 0 e 0. Quando a direção for 0 e 0, a bola não está indo nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Nessa situação em que ele é 0 e 0, essa função aqui não funciona corretamente. Então eu vou deixar para sempre ser lançada a bola para baixo e para a direita ao mesmo tempo. Beleza? Joia. Por último, que mais que eu preciso fazer? Eu preciso aqui no meu process fazer a bola se mover, né? O que é fazer a bola se mover? É mudar o ball position, tá bom? Sendo a direção que eu estou indo, certo? Sendo a ball direction que eu estou indo, multiplicando o meu ball speed, multiplicando o meu delta. O que é o delta? O delta é o intervalo de tempo entre um frame e outro, tá bom? Não vou entrar no detalhe aqui, mas basicamente, fazendo desta forma, eu garanto que, independente da velocidade do seu computador, a minha bola sempre vai se mover na mesma velocidade. E o meu ball position, na verdade, ele vai sempre ser incrementado da direção vezes a velocidade vezes o delta. Beleza? Se eu rodar agora, o que vai acontecer? Eu vou lançar essa bola para baixo e para a direita ao mesmo tempo. Botei para rodar, mas eu acho que eu não vou fazer isso porque está um pouco lerdo aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar.
antes que suma. Já não vou conseguir mostrar para vocês. Depois eu ponho para rodar, na hora que eu já tiver com outras lógicas implementadas, eu ponho para rodar novamente. Beleza, então aqui já tenho a bola posicionada no centro da tela, sendo lançada para alguma direção. Beleza? O que mais que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso fazer a bola quicar na parede superior e na parede inferior, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Dentro aqui do delta do meu process, do meu process delta, o que que eu vou ter? Eu vou ter a minha lógica. If, se o que? Se o meu ball position em Y, ou seja, na vertical, menos o meu ball radius, menos o tamanho da minha bola, menos o tamanho da bola, for menor ou igual a zero, significa que eu ultrapassei o topo. Beleza? O que que vai acontecer? Se isso acontecer, eu vou inverter a direção. Então, tem o ball direction, ball direction, vezes igual menos 1. Então, isso significa que eu inverto a direção da minha bola. Tá bom? Else if, se o meu ball position ponto y, ball position ponto y, mais o tamanho da bola, ball radius, for maior ou igual ao meu get viewport rect ponto size ponto y, ou seja, é maior do que o tamanho vertical, então eu inverto ball direction vezes igual menos 1. Então eu inverto verticalmente. Tá bom? Ótimo, beleza. Então aqui eu já estou conseguindo fazer com que a bola, colocando essas regrinhas simples aqui, se ultrapassar, minto, se ultrapassar ou não, se for, se a posição da bola menos o raio da bola, por que menos o raio da bola? Quando eu olho no Sprite 2D, eu estou olhando a partir do centro. Então, o raio da bola é isso aqui, do centro até a borda. Então, para eu dizer que eu estou encostando na borda superior, eu estou olhando deste ponto menos o raio da borda. Para eu dizer que eu estou olhando para a parede inferior, eu estou olhando deste ponto mais a borda, mais o raio, perdão, tá? Então, esses dois ifs aqui, simplesinhos, eu já consigo validar se eu tô passando do topo ou passando da base. E nessa situação, invertendo a direção da minha bola. Beleza? Ótimo. E agora, que mais que eu preciso saber? Eu preciso também definir não, perdão. Eu preciso indicar que se eu passar da bola pela direita ou passar da bola pela esquerda, eu preciso gerar uma pontuação para o meu jogador ou para o meu inimigo. Para isso, a gente vai precisar de um outro elemento aqui, que são os sinais. Então, sinais. Eu vou criar aqui o signal de player
underline scored, ou seja, o jogador fez ponto. E o signal de enemy underline scored, tá bom? A bola ela não é responsável por alterar o valor do score, mas ela tem que indicar que o gol foi feito. Ela vai indicar isso para a cena do main, e na cena do main quando eu receber esse player scored ou enemy scored, eu vou atualizar o valor daquele score lá, tá bom? Beleza. E o que mais que vai acontecer nessa situação? Quando eu passar pela direita ou passar pela esquerda, eu vou emitir o sinal de score para o jogador ou para o inimigo e vou reposicionar a bola no centro da tela. Ponto. Simples assim. Então vamos lá. If meu ball position ponto X agora, porque agora eu estou olhando na, é, na direção horizontal, né? Ball position.x menos o ball radius, menos o ball radius. Quando isso for menor ou igual a zero, significa que eu ultrapassei a parede da esquerda. Se eu ultrapassei a parede da esquerda, então, espera aí. Se eu ultrapassei a parede da esquerda, então eu faço um emit signal e eu emito o signal player scored. Não, desculpa, enemy scored. Beleza? Caso contrário, elif. Caso contrário, se o meu ball position.x for maior ou igual ao meu get, como é que é? Get viewport height ponto size ponto x, peraí, ball position ponto x mais o meu ball radius for maior do que o final da tela, que é o get viewportRect.x. Nessa situação, eu vou emitir o sinal de enemy scored. Beleza? Ótimo. Até aqui, ok. O que está faltando? Está faltando eu, depois de emitir esse sinal, reposicionar a bola. Então, fazer um ball position no centro de tela aqui. Então, reposiciono a bola no centro de tela, ou aqui, reposiciono a bola no centro da tela. Beleza? Então, aqui a gente já tem a lógica para a bola que bater no teto ou bater no chão e quicar, e a lógica para emitir sinal quando passar das bordas direita ou esquerda. O que está faltando aqui agora? Agora a gente precisa de uma lógica para rebater a bolinha de um lado para o outro, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Agora, aqui no meu, no meu elemento área, na área 2D, no ball, aqui, se eu clico aqui em Node, eu vejo que tem um conjunto de sinais. Eu sei que o Paddle é uma área 2D também. Então, eu posso utilizar um Area Entered como um sinal quando as duas áreas colidirem, tá bom? Eu preciso ter um collision shape para garantir que eu consiga emitir esse sinal corretamente, tá bom? Então, eu vou conectar o sinal de Area Entered
No script do próprio elemento, tá bom? Ele vai criar uma função aqui automaticamente para mim, um onAreaEntered, esperando uma área. Então aqui eu vou colocar a lógica para quando colidir, tá bom? O que que eu vou fazer quando colidir? Eu simplesmente vou inverter a direção da bola no eixo X. Então, se estava vindo da esquerda para a direita, bateu aqui, ele vai voltar da direita para a esquerda, tá bom? Então vamos lá. If o elemento que eu recebi, o área, ponto, o name dessa área for igual, e aí eu posso ter dois valores possíveis, né? Eu posso ter ou o player paddle ou enemy paddle, que são os nomes que eu defini lá no main, certo? Se for um desses dois, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ball direction, certo? Ele vai ser um vezes igual menos um, ok? Tá? Desculpa, aqui eu falhei um negócio. Se o nome da área for player paddle ou o nome da área for enemy paddle, aí eu posso fazer isto. O que que acontece aqui, pessoal? Ball direction ponto x, certo? A direção em x. If area.name for player paddle or, não é ou, né, Alex? É or em inglês. Or area.name é enemy paddle, eu inverto a direção da minha bola. Beleza. Ufa, aqui a gente já tem as lógicas da bola, da conexão da bola entre um lado da bola se movendo de cima para baixo, batendo nas paredes superiores, da bola emitindo sinal de score para o inimigo ou score para o jogador. Então, enemy, e aqui é player score, tá bom? E quando a bola colidir com o paddle, ou seja, com a raquete do jogador ou do inimigo, ele vai inverter, certo? Beleza, toda a logiquinha aqui da bola tá feito. Agora, o que que a gente tem que fazer? Vamos lá para o main, que agora a gente vai começar a trabalhar no script do main. Aqui no main a gente vai ter algumas coisinhas que a gente tem que incluir. Que lógicas que a gente vai ter no main? A gente vai ter a inicialização da posição das raquetes, a conexão do sinal do score da bola, ou seja, quando a bola gerar um sinal de que o player fez score ou que o inimigo fez score, eu vou conectar isso com alguma função dentro da main, tá? E vou ter a parte de identificação dos botões para movimentação do jogador e movimentação da raquete, tá bom? Então, vamos lá, vamos aos poucos. Aqui no main, primeira coisa, antes de mais nada, clica aqui no main e adiciona um script. Salva esse script lá na pasta de scripts que a gente tinha criado antes. Pode salvar com main.gd mesmo. Criou esse script, vamos começar a fazer as coisas. O que que eu preciso? Primeiro, eu vou precisar ter referências para esses três caras. Então eu seleciono os três, arrasto para cá, seguro Ctrl e solto. Quando eu solto, ele já criou aqui as referências para mim. Então já criou
onReady var player pedal, onReady var enemy pedal, onReady var ball pedal. Fazer a mesma coisa também para o score e, e do jogador e do inimigo. Seleciono os dois, arrasto para cá, seguro Ctrl, solto. Então aqui eu tenho as variáveis referência dos nós, beleza? Tendo as variáveis referência dos nós aqui, eu vou criar algumas variáveis que vão ser internas. Então vai ser var ball position. Por que eu vou criar o ball position? Vocês vão entender um pouquinho mais para frente, mas basicamente é porque eu vou precisar saber qual é a posição da minha bola para poder fazer com que a minha raquete do inimigo se mova com base nessa informação. Vou iniciar ela como 0, tá bom? Vou ter um var pedal speed para dizer qual é a velocidade máxima da minha raquete. Eu vou dizer que é 400. Vou ter um var player score, var player score, que vai iniciar com 0. E vou ter um var enemy score, que também vai iniciar com 0. Por que eu tenho o player score e o enemy score aqui? Porque um label ele é sempre uma string e eu não faço cálculos com string, eu faço cálculos com números inteiros ou números decimais. Não faço cálculos com string, então preciso dessa variável que vai armazenar o valor para depois eu atualizar o label com o valor correto. Então aqui são as minhas variáveis internas, tá bom? Beleza. Ótimo. Tendo todas essas variáveis aqui, vamos inicializar na função ready, ready, a gente vai inicializar a posição dos meus pedals, certo? Então eu vou ter aqui um player pedal ponto position vai ser igual. Eu vou colocar ele no centro da tela verticalmente, ou seja, em Y, ele vai estar no centro da tela, e em X eu vou deslocar ele 50 pixels da borda. Então ele vai ter um vector 2 50, get viewport height.size.x dividido por 2, tá bom? Isso aqui é a minha posição do player pedal. E do meu enemy pedal.position vai ser bem similar. A diferença é que ele vai estar do outro lado. Então ele vai estar aqui um vector 2. Ao invés de ser 50, ele vai ser um get viewport height.size.x menos 50. Percebi um erro aqui, pessoal. Não sei se vocês viram, mas aqui não é o x, aqui é vertical, então é y. Então get viewport rect size y,2 centralizado na tela. Esse também centralizado na tela. E a 50 pixels da borda lateral direita. Beleza. Aqui eu já inicializei a posição dos meus pedals. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar os meus sinais. Então, o meu sinal era ball.playerscored.connect, tá bom? E aí, quando eu falo isso, eu tenho que indicar qual vai ser
qual vai ser a função a que eu vou conectar. A função é um update player score, tá bom? O nome da função é update player score. Ele vai reclamar que não existe essa função, então eu vou vir aqui embaixo e vou criar. Function update player score, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Por enquanto, vou deixar pass. Beleza? Só para ele parar de reclamar. E a outra conexão vai ser um player scored, vai ser um enemy scored. Enemy scored. E nesse caso, eu vou dar um update enemy score. Enemy score. Beleza. Ah, ele vai reclamar. Ótimo. Legal. Vamos fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, copio o nome, venho aqui, crio uma nova função com aquele nome, abre e fecha parênteses, 2 pontos e dou um pass. Só para ele parar de reclamar. Aqui eu já tenho as minhas inicializações. Então, esse aqui é executado no momento inicial do jogo, tá bom? E eu vou ter algumas coisas que vão acontecer ao longo do jogo, né? E aí, aí como que eu vou fazer esse ao longo do jogo? Eu vou ter aqui, quando é executado frame a frame, eu vou ter a minha função underline process, certo? O que que eu vou ter dentro dessa função process aqui? O que que eu tenho que realizar dentro dessa função? Eu tenho que validar se o jogador pressionou a tecla para cima ou para baixo para mover o meu paddle e tenho que validar a posição da bola para mover o paddle do inimigo, tá bom? Então vamos lá. Dentro da função process, vamos começar com a validação do clique dos botões do jogador. Então, if quando eu falo em clique, em botão, eu tenho input.isActionPressed, ou seja, o jogador apertou o botão, né? Qual botão? Se ele apertou o botão, a gente chama de UI, User Interface, interface do usuário, up, tá bom? O que que acontece se ele apertou o botão up? Eu vou ter um player paddle.position, eu mudo a posição desse player paddle, certo? Em Y, né, ele só varia no eixo vertical, ele incrementando, perdão, como eu estou subindo, ele decrementando de paddle speed vezes o delta, tá bom? Beleza. Ótimo. Isso se o cara apertou para cima. Uma outra que eu preciso validar, if input ponto is action pressed foi um UI down, se eu apertei para baixo, eu vou fazer o player paddle.position ponto y, agora incrementando de paddle speed vezes delta, tá bom? Beleza. Então aqui eu já tenho a movimentação da minha raquete do jogador. O que mais que eu tenho que ver? Eu tenho que pegar a minha variável ball position, atualizar ela com o ball, que é o meu
é o meu nó ball com a position dele, tá bom? Então eu só atualizei o ball position aqui com a posição real dessa bola. Como eu tenho referência entre eles, fica muito fácil de fazer dessa forma. E aí agora eu vou fazer com que o meu enemy pedal ponto position ele vai fazer um, perdão, position ponto y vai ser uma um lerp, uma, uma interpolação linear, tá? Linear interpolation, não sei porque é assim. Tem uma interpolação linear entre a posição que eu estou, então o enemy pedal ponto position em y e a posição da bola, ball position ponto y. E essa interpolação linear, ela é feita com uma velocidade de 0,1. Essa velocidade, quanto mais próxima de 1, significa que é mais rápido. Então, se eu deixar como 0,1, ele vai se mexer com uma velocidade razoavelmente rápido e fica difícil de a gente marcar pontos. Eu vou deixar como 0,01 só para você entender e depois a gente altera. Beleza. O que está faltando aqui? Só está faltando eu fazer a atualização do score, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do Player Score, Update Player Score, eu tenho o Player Score, eu vou pegar e incrementar isso em 1. Depois eu vou pegar o Player Score Label, ponto .text, e vou dizer que isso é um string do meu Player Score, tá bom? Então, aqui o que eu faço? Eu somo 1 ao player score, que eu tinha inicializado com 0. Tá? Toda vez que eu receber o sinal de player scored, eu chamo essa função soma 1 ao player score e atualiza o label. No enemy score, mesma coisa. Então, eu tenho enemy score, eu vou incrementar 1 nesse enemy score e vou fazer um enemy score label ponto .text recebendo um string do meu enemy score. Ops, enemy score. Bom, beleza. Acho que aqui a gente matou toda a lógica que a gente precisava. Vamos ver se está rodando direitinho? Então dá um play. Aguardar uns minutinhos porque está lerdo. Lerdo porque eu tô com o Godot aberto, tô com o OBS aberto aqui, e aí isso aí acaba deixando o meu computador meio lerdinho. Toda vez que eu gravo vídeo, ele acaba ficando um pouquinho mais lerdo, tá? Vamos ver aqui, assim que aparecer a telinha, eu apresento para vocês. Em um minuto. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se aparece a telinha para vocês. Essa telinha do Godot, beleza. Conseguem ver? Então, a minha bolinha bate e volta, bate e volta, bate e volta. Opa, tem algum errinho aqui. Tem alguma lógica que não está legal. A bolinha está partindo do meio, está batendo, está voltando, mas está voltando na mesma direção. Ela deveria inverter, deveria continuar para frente. Então, onde que está o ajuste aqui? Vamos dar uma olhada? Bom que a gente erra também, né? Bom para mostrar para vocês que a gente não é perfeito, certo? Ah, peraí, vocês não estão vendo o que está acontecendo. Olha só.
A bolinha bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, bate em cima e não volta, e não sai daí. Bom, por sorte, a gente tem toda a lógica implementada dentro do script da bolinha, certo? Então vamos dar uma olhada lá no script da bolinha e entender aonde que a gente está errando, né? Vamos lá. Quando a bolinha bate no teto, eu inverto a direção. Beleza, ele está descendo, realmente. Quando ela bate no teto, eu inverto a direção. Tá bom. O problema é que aqui eu não estou referenciando que eu estou invertendo a direção só do Y. Eu estou invertendo tanto a direção do X quanto do Y quando eu não indico. Então, é só colocar um ponto Y aqui e colocar um ponto Y aqui, que isso já deve ser suficiente, tá bom? Vamos ver? Salva a cena, roda novamente. Vamos ver, vamos ver. Agora espero que tudo funcione corretamente. Espero que tudo esteja adequado. Novamente meio lerdo, mas não se preocupem com isso, né? Então vamos ver, vamos ver. Está abrindo a telinha aqui. Então vamos por aqui. Olha lá. Opa, bateu em cima, bateu embaixo, bateu em cima, bateu embaixo. Beleza. O que que eu não estou conseguindo fazer aqui? É, deixa eu ver. Ah, consigo. Ó, já está movimentando. O lado esquerdo é o jogador, o lado direito é o computador. Então eu consigo movimentar o meu jogador, já consigo jogar contra o computador. Você está vendo a velocidade com que o meu computador está indo? Então ele está fazendo uma interpolação linear da posição dele e a posição da bolinha, né? E aí, às vezes ele não chega a tempo. Às vezes ele chega, às vezes ele não chega. Se eu coloco uma velocidade muito alta, ele sempre vai chegar a tempo. Eu nunca consigo fazer pontos em cima do computador. Tá bom? Beleza. Beleza, até aqui então tudo perfeitinho, tudo do jeito que a gente estava imaginando, certo? Toda a lógica está pronta. Eu posso parar por aqui. Mas não contente com isso aqui, eu acho que faz sentido a gente deixar o nosso joguinho um pouquinho mais bonito. O que que vocês acham? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o, o embeleze do nosso jogo. Vou aqui no nosso main, tá bom? Vou deixar aqui no 2D, na visão 2D, vou deixar um pouquinho menor, só para mostrar a tela inteira aqui para vocês. 70 eu acho que tá legal, 70 e pouquinho, tá? É, vou criar mais uma pasta, clico com direito aqui em Res, Create New Folder, eu vou colocar como Assets, tá bom? Criei uma pasta Assets aqui, e aí dentro desta pasta Assets, eu vou mover alguns assets que eu acho interessante, que eu achei, que eu baixei na internet, eu acho que faz todo sentido a gente incluir. Então, vou pegar esses assets aqui no meu computador e vou arrastar as pastas aqui. Vamos ver se aparece aqui. Oi, e aí? Tá bom, tá importando, beleza. O que que eu importei aqui? Eu importei fonte, tá? Então vamos mudar essa letra e importei aqui alguns outros assets que eu achei interessantes aqui, tá bom? Beleza. Vamos começar pela nossa bola, né? A nossa bola, ela tem um sprite quadrado, então eu vou vir aqui no Inspector, vou substituir aquele placeholder por um ball, tá bom? Beleza.
Só que esse ball ele tem 30 por 30 pixels, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o meu collision shape para ao invés de um raio de 10, ter um raio de 15. Beleza, isso vai cobrir o espaço da minha bola. Beleza, Ctrl Save, ótimo. Só que lembra, lá no script eu tenho uma coisinha chamada ball radius, que eu defini como 10. Não é mais 10, agora é 15. Então é bom a gente atualizar ali também. Fechou? Ótimo. Vamos lá para o nosso para o pedal. Para eu mexer nos pedals, eu mexer na textura do pedal vai ser ruim se eu fizer isso diretamente nesse elemento pedal aqui que eu criei. Por quê? Porque esse aqui eu estou duplicando ele aqui na minha cena main. Então, ao invés de eu fazer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou via script, eu vou além de mexer na posição desse pedal, eu vou mexer na textura do sprite que eu tenho lá dentro. Então eu vou pegar um player pedal ponto getNode, tá bom? Dentro do meu getNode eu tenho um sprite 2D ponto set texture e eu vou dar um load da textura. Eu vou colocar aqui ele está invertido, tá bom? O computer ele tá para um lado e o player tá para o outro lado, então eles estão invertidos. Quando eu faço isso aqui, o que que eu estou fazendo? Eu estou falando o seguinte, olha, dentro do meu player pedal, que é uma referência para a minha cena de player pedal, pego o nó sprite 2D, que lembra que a minha estrutura do pedal tem um sprite 2D, e dentro do meu sprite 2D, seta a minha textura carregando o, o asset que eu coloquei ali, tá bom? Vou fazer igualzinho para o enemy pedal, só que enemy pedal, só que com o correspondente. getNode dentro do getNode eu vou colocar também o sprite 2D, porque eles são exatamente iguais. Por um texture desse sprite 2D, carregando o meu player. Beleza? Deixa eu rodar, só para você enxergar aqui. Eu gosto de ficar fazendo isso aos pouquinhos, rodando e girando e rodando e girando, porque aí a gente tem um feedback visual que fica mais fácil da gente entender. Olha só que bonitinho que vai ficar, hein? Então, deixa eu pôr aqui na tela para você entender. Olha só. Então, eu já tenho os pedals definidos aqui para o meu jogador e para o, o meu e para o inimigo. Só quero ver uma coisa. Aparentemente, o tamanho que eu coloquei ficou bem justo em relação ao, ao tamanho do sprite, tá? Então acho que ficou legal. Vou deixar assim mesmo, mas depois você dá uma olhada. Provavelmente esse pedal ele pode estar um pouco mais largo, um pouco mais alto, alguma coisa diferente do collision shape que a gente tinha definido. E isso pode afetar o comportamento do movimento da colisão da bola, tá bom? Não vou entrar no detalhe, dá uma olhadinha depois. É, simples, você pode vir direto aqui no pedal
incluir um dos dois quaisquer aqui, só para ver o tamanho. Hoje é, ó, 17 por 120, tá vendo? A gente tinha colocado 20 por 120, se eu não me engano. 20 por 120. Então eu posso mudar aqui de 20 para 17 por 120 e pronto, dou um save. Meu collision shape, perdão, meu collision shape eu mudo para 17 por 120 e salvo isso aqui. Com base nisso, eu garanto que o tamanho do pedal vai ser o mesmo tamanho da imagem que a gente colocou lá. Por último, por último ainda não, né? Ainda tem mais duas coisinhas que eu quero fazer. Primeira coisinha, eu vou vir aqui no main e vou incluir dois sprites. Um sprite 2D com o score bar, player score bar, tá? Esse player score bar ele vai receber a barra do jogador, tá bom? E eu vou posicionar esse player score bar no. Eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar em offset e tirar o centralizado. Ele já fica no cantinho. Perfeito, tá? Vou incluir mais um sprite que vai ser o enemy score bar. Não, vai ser o background primeiro, background, tá bom? E no background eu vou colocar esse board.png, tá bom? Beleza. Também vou tirar ali a bordinha, dizer que não está centralizado. Só que esse board ele é menor do que a minha tela, tá? Se ele é menor do que a minha tela, eu tenho duas opções. Ou eu vou expandir o meu board para o tamanho da tela, né? Fazendo um stretch dele, ou eu vou ajustar dentro das configurações do meu projeto para ficar do tamanho desse board. Eu vou fazer da segunda forma. Então ele é um 802 por 455. Vou vir em Project Settings. Dentro da telinha que abre que vocês não estão vendo, vou ajustar Viewport Widget para 802, Viewport Height para 455. Fazendo esse ajuste, a minha tela ficou do tamanho correto. Olha que legal, ele está tampando tudo. Por quê? Porque ele está aqui no fundo. Então, o background tem que ser o meu primeiro elemento, para ele ficar no fundo de tudo. E aí, o meu player score bar pode ser meu segundo elemento aqui. Fica logo acima do meu background. Vou duplicar esse elemento aqui. E ele vai ser o meu enemy score bar. Esse é o enemy score bar, tá bom? E o enemy score bar ele vai ficar na posição transform no position, ele vai ser o 802 menos o tamanho dele, que é 341. 802 menos 341. 802 menos 341. Ponto. Então ele vai ficar do outro lado. O que mais que eu vou fazer? Eu vou inverter. Ele vou fazer um flip horizontal só para ficar apontando para cá. Agora eu preciso reposicionar as minhas letras, os meus números, meus scores dentro desse bloco aqui. Vamos lá. Lembra como que eu fiz? Eu tinha pego o tamanho completo e dividido por 4. Vou fazer a mesma coisa, só que agora o tamanho mudou. Agora o tamanho mudou para vamos lá, position mudou para 802 dividido por 4. Ponto. Ele vai ficar na metade da metade direita. E agora não faz muito sentido eu colocar separado do topo. Eu vou colocar no topo, dentro daquela caixinha ali. Só que está muito grande, então eu vou ter que vir aqui na fonte e mudar o tamanho. Vou deixar um 32, certo? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu vou substituir a minha fonte. Então,
dentro da minha fonte, eu vou dar um load, vou carregar, vou buscar dentro dos meus assets da pasta de fontes a fonte que eu quero, tá? Ótimo, ficou bem bacana. Eu vou, última coisa que eu vou fazer, aqui no Transform Size, eu vou clicar aqui para ele dar um reset. Ele só vai reposicionar ali bonitinho. Outro, agora do player, esse foi o do player, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o enemy. Primeiro, ele vai estar na posição 802 dividido por 4, dá 200, vezes 3, então ele vai estar na metade do outro lado. Eu vou substituir a fonte que eu estou utilizando, então vou no menu fonte, dou um quick load, seleciono a fonte que eu quero, mudo o tamanho da fonte de 48, vou deixar em 32, vou colocar em 0 na posição vertical, em 0 na posição vertical, opa, 0, e no size, clico aqui só para ele se ajustar. Beleza, eu acho que é isso. Rodando agora, última vez que eu vou rodar, a gente vai ver o nosso joguinho mais bonitinho, mas não deixa de ser o Pong, tá? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver aqui, última vez que a gente vai rodar, só para ter certeza que está tudo funcionando, tá bom? Opa. A tela ficou um pouco menor. Aí, vamos lá. Deixa eu colocar na tela do Pong para vocês enxergarem. Aqui. Para vocês não está aparecendo menor, porque ele está se adaptando à tela que eu estou apresentando, mas visualmente no computador aqui para mim ficou um pouco menor e eu consigo jogar normal aqui contra o computador e tá bonitinho, faço ponto, ele faz ponto e fica bacana. Ufa, é isso pessoal, desculpa aí, eu sei que ficou um pouco longo esse vídeo, um pouquinho mais de 1 hora, mas eu acho que valeu a pena passar do começo ao fim com vocês. Espero que tenham gostado, espero que acompanhem o trabalho que a gente está fazendo ali no site da Game Guild. Espero poder contar com a colaboração de vocês. Participem, deixem o joinha de vocês, tanto aqui no vídeo quanto lá no site da Game Guild, deixe um comentário, fala o que vocês gostariam de ver. A gente vai sempre estar trabalhando aí com vocês para ver o que a gente pode melhorar, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau.